Então, galerinha, para montar o gráfico dessa função, que vai ser uma função agora de 3 dimensões, porque a gente tem uma função de 2 variáveis, então nosso gráfico vão ter 3 dimensões. 2 variáveis, gráfico de 3 dimensões, belezinha? A gente vai primeiro chamar o nosso f de xy de z, ou seja, a gente não vai ter mais isso, a gente vai ter isso. Então, para qualquer resposta de xy, a gente vai ter uma resposta no eixo z. Aí que a gente vai ter, então, as nossas 3 variáveis. O z aqui para cima, o x saindo e o y aqui, vindo nessa direção aqui horizontal. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução à função de 2 variáveis? Então, galerinha, essa aulinha foi preparada para ser bem dinâmica, onde a gente vai estar aí relembrando alguns conceitos, né, de função de várias variáveis, né, mais focado em 2 variáveis, belezinha? E no final a gente vai aprender a esboçar um gráfico maneiro de uma função de 2 variáveis. Tranquilinho? Mas antes de começar, eu tenho uma dica para vocês, né? Além desse vídeo de cálculo, né, na verdade de função de 2 variáveis, a gente tem preparado vídeos de diversas outras matérias de cálculo, outros conteúdos, e matérias como física, química e muitos outros. Então, pessoal, para você ficar ligado nas novidades aqui do nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho, porque aí sempre que tiver material novo, você vai ficar sabendo. Belezinha? Vamos lá, então, para as nossas funções de 2 variáveis, né? Eu vou começar batendo um papo sobre domínio e imagem. Mas antes de falar do domínio e da imagem, eu vou trazer aqui a nossa função de 2 variáveis. Só lembrando, ela tem 2 variáveis, ou seja, o meu fzão, ele é dependente tanto de x como de y. Por isso que é uma função de 2 variáveis, porque ele depende de x e y. Belezinha? E, assim como para a função de uma variável a gente vai ter o domínio e a imagem, para a função de 2 variáveis também a gente vai ter isso. Para lembrar, o domínio ele vai ser a região onde a função está bem definida. Ele vai estar me dizendo quais valores x e y podem assumir, belezinha? E a imagem é o conjunto de valores que a função assume respeitando o seu domínio, que é, tá, eu substituindo x e y por valores tais, que valor eu vou ter aqui? Para exemplificar, eu trouxe aqui um exemplo. Se x e y for igual a 1 e 1, a minha imagem vai ser igual a 2. Ou seja, 1 e 1 estão dentro do meu domínio e 2 é a minha imagem para esses valores aqui de x e y. Belezinha? Isso é só para exemplificar, então, o que é a minha imagem e o meu domínio. E por que que eu estou falando disso, né? Focando agora no domínio, o domínio, o que eu falei? É a região onde a função está bem definida. E quando a gente está falando de funções de uma variável, a gente tem algumas restrições. Por exemplo, se a gente tem aqui uma fração, o denominador nunca pode ser 0, ok? Então, o meu domínio não vai ser todo qualquer x. Não, vai ser qualquer x diferente de 0. Se eu tenho aqui uma raiz, eu não tiro raiz de número negativo. Então, se eu tenho qualquer raiz par, o meu domínio vai ser o quê? Só x positivos. Mesma coisa quando eu tenho aqui um ln. O ln também não pode ser negativo. Então, meu domínio também vai ser só números positivos, ok? E quando eu tiver uma função de 2 variáveis? Então, eu vou ter as mesmas restrições, sendo que agora considerando o meu x e meu y, belezinha? No caso aqui da minha função de uma única variável, né, as minhas restrições vão ser um eixo. E no caso das minhas funções de 2 variáveis, as minhas restrições vão ser um plano. Vamos fazer um exemplozinho para a gente ver se a gente entendeu bem isso? Por exemplo, eu tenho aqui que a minha f de xy é igual a isso tudo aqui. Opa, eu tenho uma raiz par e eu tenho aqui uma fração. Então, daí eu já tenho 2 restrições. A restrição da raiz par e a restrição da fração. A restrição da raiz par é o que o denominador não pode zerar. Ou seja, minha primeira restrição é que y tem que ser diferente de 0. A minha outra restrição é que
a minha raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa parte do 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior do que zero. Ajeitando isso, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 25. Com isso, galerinha, eu posso escrever que o meu domínio vão ser xy pertencente a todos os reais, desde que o somatório de x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual a 5 ao quadrado, né, que é 25, e y seja diferente de zero. Como eu falei, pessoal, se a gente está falando de uma função aí de duas variáveis, essas minhas restrições vão ser um plano. Então vamos lá. Olhando para essa primeira parte aqui, que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 5 ao quadrado, isso a gente tem então a equação da circunferência de raio 5. Ou seja, o meu domínio vai ser então, deixa eu trazer aqui, né? Botar aqui em cima para vocês. Vai ser, então, uma circunferência de raio 5. Ou seja, eu não vou ter x maiores que 5 e menores que menos 5, e y menores que menos 5 e maiores que 5. E, além disso, eu vou ter uma outra restrição, que y tem que ser diferente de zero. Ou seja, isso aqui também não vai estar valendo. Então, eu vou ter toda essa circunferência aí que eu posso ter, mas y também não pode ser igual a zero. Essa aqui, essa figura, então, descreve o plano do meu domínio. Belezinha? Indo agora, então, para a parte de restrições, o que a gente vai ter? As nossas imagens, né, vão ser também algumas restrições. Na verdade, não são restrições, né? Vão ser consequências. Por exemplo, se eu tenho raiz, a raiz sempre vai ser maior ou igual a zero. Se eu tenho termos ao quadrado, ele também sempre vai ser maior ou igual a zero. Se eu tenho também uma função exponencial, um e elevado a alguma coisa, ele também vai ser sempre maior do que zero. Então, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, opa, isso aqui vai ser sempre positivo, ok? Então, eu posso dizer que a minha imagem, ela vai estar aí dentro desse limite, ok? Somando 3 de um lado e de outro, a gente fica com ele assim, belezinha? Então, a gente pode dizer que a nossa imagem, ela vai ser um máximo 3, e aqui para baixo, minha filha, vai ser só ladeira abaixo, vai ser menos infinito. Então, assim, eu descobri como que a minha imagem vai se comportar para essa função. Belezinha? Só fechando, então, o nosso papinho, vamos falar um pouco agora sobre o esboço de gráfico. Antes de falar do esboço de gráfico, eu queria dar uma dica para vocês. Se você não está aí lembrando muito bem dessa parte de domínio e imagem, ou não está lembrando muito bem essa parte de funções de uma variável que a gente está relembrando aqui, e passando, né, aumentando um pouco aí o nível do conhecimento para funções de duas variáveis, a dica é: chega aqui embaixo, abre a nossa descrição do vídeo, que tem um link para os nossos resuminhos. Então, vale a pena você dar uma olhada nos nossos resuminhos aí para relembrar esse conteúdo. E não só relembrar os conteúdos passados não, tá bom? Rever esse conteúdo que a gente está vendo aqui agora. E uma outra dica, galera, a gente não tem resuminho só de cálculo, não. A gente tem resuminho de física, química, de diversas matérias. Então, vale a pena você dar uma olhada nesse material, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E falando em ajudar, galerinha, você vai me ajudar, dar uma ajudinha aqui pro nosso canal e incentivar a gente a produzir mais vídeos para vocês de diversas matérias. Então, galerinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para saber todas as novidades de vídeo que estiverem chegando para vocês. Belezinha? Continuando aqui, vamos montar então o gráfico dessa função. f de xy é igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, galerinha, para montar o gráfico dessa função, que vai ser uma função agora de 3 dimensões, porque a gente tem uma função de duas variáveis, então nosso gráfico vai ter 3 dimensões. Duas variáveis, gráfico de 3 dimensões. Belezinha? A gente vai primeiro chamar o nosso f de xy de z. Ou seja, a gente não vai ter mais isso, a gente vai ter isso. Então, para qualquer resposta de xy, a gente vai ter uma resposta no eixo z. Aí que a gente vai ter, então, as nossas 3 variáveis. O z aqui para cima, o x saindo e o y aqui vindo nessa direção aqui horizontal.
Belezinha? E agora a gente vai começar a fazer algumas observações. O primeiro passo é saber como o gráfico se comporta quando no plano x, y, z, ou seja, quando x igual a zero. Quando x for igual a zero, a gente vai substituir aqui, a nossa função vai ser 1 sobre y ao quadrado. E a função 1 sobre y ao quadrado, ela tem essa carinha aqui. Belezinha? Então, a gente vai desenhar isso no gráfico. Agora, a gente vai ver quando a nossa função for y igual a zero. A gente está avaliando agora o plano xz, ok? Então, quando a gente tiver isso, aqui também vai ser parecido. Para y igual a zero, 1 sobre x ao quadrado vai ter a mesma cara. Desenhando isso num gráfico, galerinha, a gente vai ficar com isso daqui. É a mesma coisa aqui, ó, no plano ZY e no plano XZ. Belezinha? Então, repara também uma outra coisa. Agora é um bizuzinho. Se XY só aparecem ao quadrado na função, significa que ela vai ter uma simetria no eixo Z. Belezinha? Então, a gente vai ter algo parecido com isso aqui. Ok? Agora, um ponto que a gente tem que fazer também é avaliar o plano XY, que é quando Z for igual a zero. Quando a gente faz isso, a gente vai ter aqui substituindo Z por zero, a gente vai passar essa multiplicação para cá, que isso vai ser igual a 1. Então, a gente não pode ter zero, não pode ser igual a 1. Então, significa que Z vai ser igual a zero nesse plano. Então, com isso, a nossa figurinha, o esboço desse gráfico, vai ter essa carinha aqui, ok? Porque o Z ele não vai tocar aí no zero. Belezinha? Então, pessoal, esse vídeo te ajudou? Responde aí. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e se inscreve no canal para ficar sabendo aí das novidades. Ah, e não vale a pena sempre também no final dessa aulinha a gente dar uma reforçada no conteúdo. Então, vai aqui na nossa descrição e dá uma olhada nos nossos resuminhos. Belezinha? Valeu, pessoal!